Pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o Octave. Uma outra estrutura é o while, tá certo? Então eu vou mudar esse for aqui só para a gente poder entender como é que usa o while, mas vou continuar deixando ele da mesma forma, digamos assim. Então eu vou colocar aqui i igual a 1 e eu vou fazer aqui enquanto while i menor do que 10, aí aqui não tem necessariamente que ser numérico não, né? Esse comando aqui é qualquer condição que o A tenha. Por exemplo, então eu quero que o A seja diferente do B, ou eu quero que o A seja maior do que 4, ou eu quero que o I seja maior do que 10. Então aqui eu posso colocar qualquer condição daquelas que a gente viu lá, que usa igual, diferente, quero que o A seja diferente do B, qualquer condição daquelas aqui. Então eu vou fazer aqui i recebe o i mais 1 e ele mostra o i, tá certo? Então o while, aí aqui agora eu tenho que mudar para o end while, tá certo? Então o while ele é diferente, que eu posso utilizar qualquer condição aqui. Então eu vou mandar salvar aqui e mandar executar. Então aqui ele está executando, eu vou colocar aqui igual a, sei lá, 200. Aí mostrou lá a raiz de 200 e mostrou i igual a 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente. Tá certo? Esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Então, aí ele mostrou aqui né, os comandos que estão dentro da lista de comandos do while aí, tá certo? Bom, existe um comando que é o comando break. Então, o comando break, ele para qualquer estrutura de repetição, seja ela o for ou o while. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, se o i igual a 5, então break, tá certo? Ele vai parar. Aqui eu tenho que lembrar de colocar o end if, tá certo? Então aqui, se o i igual a 5, para. Então vou salvar aqui e vou executar novamente. Então agora eu vou colocar aqui, sei lá, 25, vai mostrar a raiz de 25, agora ele não mostrou até 10 como no meu exemplo anterior, não é isso? Agora ele mostrou só até 5. Por que que ele mostrou só até 5? Porque eu utilizei um break aqui, ó. Então eu vim aqui, se o i for igual a 5, ele vai executar o break e vai parar, tá certo? Uma outra coisa que é muito importante aqui, os nossos programas, eles serão todos indentados direitinho aqui, tá vendo aqui, ó, que o meu programa que está todo indentado? Então eu tenho aqui o if, então eu tenho aqui o else e o end if, embaixo na mesma coluna deles aqui, ó, não tem mais nada, ó. Então ele tá, tudo que está dentro desse if aqui, ele tem um espaço aqui que é um caractere de tabulação. Beleza, eu comecei tudo aqui. Aí aqui tudo que está nessa coluna aqui, ó, ele está dentro do if. Aí de repente chegou o while. Aí a partir de tudo que está dentro do while, eu usei de novo um caractere de tabulação. Tudo que está dentro do while está nessa coluna aqui. Tudo que está dentro do if está nessa coluna aqui. Então meu programa está indentado direitinho. Isso aí é muito importante e eu vou avaliar vocês aí também por por essa indentação aí do seu código, tá certo? Eu espero que o seu código esteja bem indentado também quando eu pegar ele, que eu vou avaliar isso aí também, tá certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as funções, tá certo? Então, para eu criar uma função, eu posso ir em arquivo, nova e função. Aí eu vou dar um nome da função aqui. Eu vou chamar a minha função de primeira função, por exemplo. Tá certo? Lembrando que eu não posso colocar caractere especial aqui, né? Cedilha, acento, nada disso. Então eu tenho aqui primeira função, tá certo? Então o Octave, ele tem um negócio aqui que é interessante, não é isso? Que ele já cria a estrutura da função para gente.
inclusive com os comentários. Então aqui eu já tenho lá, já gera uma licença geral, né, isso, tipo GNU, e além disso ele coloca aqui que é a forma como a minha função funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas variáveis de retorno. Então, a minha variável de retorno, vamos supor que seja o t, tá certo? Se eu mudei lá e pressionei Shift Enter aqui, ó, observem que ele já mudou o valor já mudou a minha variável aqui agora. Então, aqui é como que eu declaro uma função. Como que eu declaro uma função? Eu declaro a função sempre. Função, a palavra reservada, função, os parâmetros de retorno, o nome da função. Aqui um detalhe importante que o nome da função tem obrigatoriamente que ser o mesmo nome do arquivo. Em MATLAB funciona o nome da função com o nome de arquivo diferente. Em Octave, nessa versão que eu estou usando aqui, não funciona. Até essa versão que eu estou usando não funciona. Então nós sempre vamos colocar o mesmo nome da função, é o mesmo nome do arquivo que aparece aqui, que é o arquivo.m. Tá certo? E agora são os parâmetros de entrada. Então eu vou chamar aqui primeira função A, tá certo? Vou pegar aqui, parâmetro de entrada é o A, Shift Enter. No meu caso aqui eu vou ter só um parâmetro de entrada, então eu posso apagar isso aqui e posso apagar isso aqui também. Se eu tivesse mais de um parâmetro de entrada, eu ia separar esses parâmetros de entrada por vírgula, tá certo? Bom, então aqui agora é o formato da minha função. Aqui agora eu posso colocar o meu objetivo. Qual que é o objetivo? Sei lá, a minha primeira função eu vou falar que é retornar a soma dos valores do vetor. Então, retornar a soma dos valores do vetor. Tá certo? Por exemplo, um exemplo qualquer aqui. Aí aqui eu vou usar como parâmetro de entrada eu tenho o vetor, não é isso? Parâmetro de entrada o vetor. Então aqui é A, que é o vetor. Que é o vetor, que eu vou fazer a soma, né? Vetor que terá os termos somados e o parâmetro de saída é sei lá, T, na verdade, sei lá não, na verdade eu sei, né? Tem que ser esse cara aqui que é o meu parâmetro de saída. O T que é a soma dos valores do vetor. Soma dos valores do vetor. Certo? Bom, então aqui agora o autor, vocês podem mudar ou não, de acordo com o que vocês queiram aqui. Eu vou mudar aqui, autor Darlan e criado hoje. Tá certo? Então aqui essa função é uma função muito simples. Ela vai só simplesmente fazer que o T é igual a sum A, por exemplo. Tá certo? Então ele vai retornar o T. Então aqui agora eu posso vir aqui na linha de comando e escrever aqui que, sei lá, G é igual a primeira função e como parâmetro de entrada eu vou colocar o A. Opa, deu problema, qual que é o problema? O A. O A não existe, não é isso? Então vamos criar aqui um A que é um vetor e não uma matriz. Poderia ser um vetor ou uma matriz funcionaria, né? Mas vamos fazer com um vetor aqui, já que a gente pediu um vetor. Tá certo? Agora sim, eu posso vir aqui e executar o G igual à primeira função. Então ele somou 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Ué, mas não era T? Não, o T é o parâmetro de saída, é o parâmetro que eu uso dentro da minha função. Agora, eu posso atribuir essa função a qualquer variável aqui. O nome aqui não tem nenhuma correlação
com o nome que eu uso aqui. Só que a partir do momento que eu definir essa variável t de saída aqui, aí aqui eu tenho obrigatoriamente que usar essa variável t. Agora, eu não precisava necessariamente ter o parâmetro de retorno, não é isso? Eu poderia simplesmente colocar primeiro a função a, que ele ia retornar na nossa variável ans, tá certo? Bom, então essa aqui é a estrutura de uma função. Bom, eu poderia também ter mais de um parâmetro de saída e mais de um parâmetro de entrada. Vamos supor aqui que eu tenha um t e um s de saída e um a e um b de entrada. Então, olha só, quando eu tenho mais de um parâmetro de saída, eu coloco eles entre colchetes e separados por vírgula. Poderia colocar com espaço também? Poderia, mas tem algumas funções, tem algumas versões do MATLAB que dão problema, do Octave também, né? Que dão problema quando eu uso espaço aqui, as versões mais antigas. Então, para manter a compatibilidade e também para ficar mais, eu acho mais bonitinho também, a gente vai usar o T e o S. Então, aqui agora os parâmetros de saída são o T, aí aqui eu vou colocar aqui vírgula, arroba, var e o S, não é isso? E vou colocar isso aqui entre colchetes. Tá certo? Bom, aí aqui agora eu tenho o parâmetro de saída o t, vou colocar aqui a soma dos valores e vou colocar aqui um parâmetro de saída s, que é igual, por exemplo, ao produto, por exemplo. Produto dos valores do vetor. Tá certo? Então eu tenho aí dois parâmetros de saída e dois parâmetros de entrada. Então eu vou colocar aqui que o t é a soma do vetor A e o s é o produto do vetor, e o s é o produto do vetor B. Então a gente tem aqui que o B é um vetor que será feito o produto dos termos. Que será feito o produto dos seus termos. Tá certo? Então a gente tem aqui o A, o B, o T e o S. Então aqui agora eu vou pegar aqui e falar que o S é igual ao prod B, tá certo? E vim aqui, executei e vou mandar rodar aqui. Mandei rodar. O que aconteceu? Opa, não rodou. Por quê? Porque aqui, quando eu mando executar, ele executa simplesmente o comando primeira função, mas não passa os parâmetros de entrada. Então, se ele não passa os parâmetros de entrada, o que vai acontecer? Ele vai dar erro que o A é indefinido. Então, eu não consigo, quando é função que depende de parâmetro de entrada, aqui no Octave eu não consigo executá-la simplesmente usando essa setinha aqui, tá certo? Então eu preciso executar aqui. Então eu vou fazer aqui um outro vetor B. Eu vou usar uma função aqui, que é a função rand, que é a função que cria um vetor aleatório, com números aleatórios entre 0 e 1 com a distribuição uniforme, tá certo? Então aqui agora eu vou fazer, sei lá, H e J, né, isso que são os meus parâmetros de saída. Observem que da mesma forma que eu coloco os parâmetros de entrada entre colchetes, eu vou colocar os parâmetros de saída também entre colchetes. Isso aqui vai ser igual a primeira função e vou usar como parâmetro de entrada A e B. Tá certo? Então aí agora eu tenho o H igual a 6 e o J igual a 0,09, que é a multiplicação desse com esse aqui. Tá certo? Bom, então aí eu tenho a minha função e eu tenho eu posso colocar quantos parâmetros de entrada eu quiser e quantos parâmetros de saída eu quiser aí também.
Agora vamos ver uma outra, uma daquelas palavras reservadas que a gente viu lá, que interessa pra gente, que é o NARG-IN, que é o número de argumentos de entrada. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, se o NARG-IN for igual a zero, então DISP, aqui você deve colocar os valores de A e de B. Então tá lá, tá aqui. Então, se o número de argumentos de entrada for igual a zero, ele vai escrever, você deve colocar os valores de A e de B. Se o número de parâmetros de entrada for igual a 1, ele vai mostrar só a soma. Tá certo? Então aqui eu tenho um end if. Agora end if, e aqui eu vou colocar um return para ele sair da minha função. Tá certo? E se o número de parâmetros de entrada for maior do que 1, aí ele vai executar o produto desses parâmetros aqui. Tá certo? Então vamos lá. Vamos executar esse cara aqui agora com o maisinho aqui. Ué, mas não era para dar errado? Era para dar errado, mas vamos olhar aqui o que vai acontecer. Aqui ele falou aqui, ó. Você deve usar os parâmetros de A e de B. Opa, eu dei um erro, fiz um errinho aqui, não é isso? Aqui teria que ser um erro de programação. Um else, tá certo? Aí aqui a gente faz a indentação aqui e coloca aqui um end if. Certinho? Agora vai dar certo, eu acho. Se eu venho aqui e executo, opa, deixa eu dar um CLC aqui para limpar a tela. Se eu venho aqui e executo, o que vai acontecer? Ah lá, ele falou que você deve colocar os valores de A e B. Por quê? Porque o número de argumentos de entrada é igual a zero. Tá certo? Então agora olha só. Se eu colocar apenas um argumento de entrada, eu tenho que colocar aqui, não é isso? Então se eu vier aqui e colocar aqui A, ele vai fazer só o 6, não é isso? Que ele vai mostrar só a soma dos termos. Agora se eu colocar aqui o A e o B, ele ele não vai executar isso aqui e vai executar só o produto aqui, porque a minha lógica tá assim, né? Isso é uma lógica errei um pouquinho na lógica aí, mas não tem problema não. Então, essa aí isso aí é uma ideia básica sobre Octave. Tudo que a gente vai precisar sobre Octave tem nas aulas que a gente viu sobre Octave aí. Porque nós não vamos precisar de nada muito elaborado. Então isso aí já é suficiente para a gente. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre Octave. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.